Olá, tudo bem? Somos o Ministério O Caminho e aqui nós investigamos a verdade por trás do visível. Nos últimos episódios, nós vimos algo perturbador. A autoridade foi transferida dos pais para o sistema, de Deus para o mundo. A hierarquia foi invertida e o resultado está diante dos nossos olhos. Gerações perdidas, famílias distantes, valores esquecidos. Mas hoje eu preciso contar duas histórias. A história de quem corrompeu o sistema e a história de quem resistiu a ele. Porque nem todos caíram, nem todos se renderam. Alguns ficaram de pé e deixaram um manual de sobrevivência. Esse episódio se chama O Manual dos Sobreviventes. Vamos juntos descobrir. Antes de chegarmos a quem resistiu, eu preciso te mostrar quem projetou a queda. Porque o que vimos até aqui, Prússia, Revolução Industrial, União Soviética, não surgiu do nada. Havia arquitetos, mentes por trás da estrutura e intenção por trás do método. Lembra do que dissemos no episódio 4? Que a Grécia não inventou a educação, mas perverteu algo que já existia? Pois bem, a Grécia plantou a semente, mas outros cultivaram e transformaram a educação numa arma. Existe uma máxima atribuída aos jesuítas, a ordem religiosa mais poderosa da história da educação. Eles diziam, abro aspas, dai-me uma criança até os 7 anos e eu vos mostrarei o homem. Fecho aspas. Você entende o que está por trás dessa frase? Quem controla os primeiros anos de uma criança, controla a pessoa para sempre. Os jesuítas sabiam disso e construíram o maior império educacional que o mundo já viu. Escolas, colégios, universidades, em todos os continentes. Eles não ensinavam apenas conteúdo, eles moldavam lealdade. Lealdade ao sistema deles, à visão de mundo deles, ao poder deles. E não eram os únicos. No século XVIII, surgiram movimentos que abraçaram a mesma filosofia. O Iluminismo, que prometia libertar a humanidade pela razão, mas que na prática substituiu Deus pelo Estado. A Revolução Francesa, que derrubou reis, mas ergueu novos tiranos. E sociedades secretas, que operam nas sombras até hoje, influenciando sistemas políticos, econômicos e educacionais. Eu não preciso citar nomes. Você sabe de quem estou falando. Esses movimentos entenderam algo que poucos percebem.
Quem controla a educação, controla o futuro. Não precisa de exército, não precisa de armas, basta controlar o que as crianças aprendem, o que acreditam, o que valorizam. E em uma geração, você muda uma nação inteira. Os jesuítas sabiam, os iluministas sabiam, os arquitetos do sistema prussiano sabiam, todo mundo sabia, menos os pais. E aqui está a parte que mais dói. Quando você tira Deus da educação, quando tira valores, quando tira caráter, o que resta não é apenas ignorância. O que resta é decadência. E essa decadência se espalha de geração em geração. Vou te dar 2 exemplos. Um da Antiguidade, outro do Império Romano, e os 2 provam a mesma coisa. Primeiro, Manassés, um rei de Israel. Subiu ao trono com 12 anos de idade. 12 anos, uma criança. Seu pai era Ezequias, um rei que serviu a Deus. Mas Ezequias cometeu um erro fatal. Quando recebeu uma comitiva de Babilônia, em vez de testemunhar do Deus verdadeiro, mostrou-lhes os tesouros do reino. Orgulho, vaidade, exibição. O profeta Isaías entrou e disse, abro aspas, virão dias em que tudo quanto houver em tua casa será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma. Fecho aspas. Essa profecia estava registrada. Todas as mães de Israel a conheciam. Sabiam que seus filhos enfrentariam Babilônia. Mas aqui está o ponto que ninguém conta. Israel, naquela época, já estava profundamente amaziado com o mundo. As filosofias pagãs já tinham invadido a nação. As famílias já tinham abandonado o plano educacional de Deus. Adoravam os deuses das nações vizinhas. Viviam como os povos ao redor. E o amor ao mundo era tão forte, tão normalizado, que ninguém percebia mais a diferença. E Ezequias e sua esposa Refizeba não educaram Manassés. Não é que educaram errado, é que não educaram. Negligenciaram, se distraíram, acharam que ia dar certo sem fazer o trabalho. E o mundo fez o trabalho no lugar deles. Manassés cresceu admirando o que via ao redor. Cresceu no meio da mistura. E com 12 anos, sem instrução, sem firmeza espiritual, sem caráter formado, escolheu adorar deuses pagãos. Reinou por 55 anos e levou toda uma nação à ruína. Você entende? O problema não foi o lar em si. O problema foi um lar que parou de educar, que entregou, que deixou o mundo entrar sem resistência. Manassés não foi destruído por uma mãe má. Foi destruído pela ausência de uma mãe que educasse. Agora, o Império Romano. Nero. Um nome que dispensa apresentação. O imperador que incendiou Roma, que perseguiu cristãos, que matou sem piedade. Mas Nero não nasceu monstro. Ele foi moldado por 2 lados ao mesmo tempo. De um lado, sua mãe Agripina, uma mulher de ambição sem limites. Ela envenenou, manipulou, intrigou, tudo para colocar o filho no trono. Mas Agripina não era mãe educadora. Ela não sentou com Nero para ensinar valores, não abriu pergaminhos, não transmitiu verdade. O que ela fez foi plantar ambição, sede de poder, amor ao mundo. Ela era uma amante do sistema e moldou o filho à imagem desse sistema. Do outro lado, Nero foi entregue a tutores. E sabe quem era o principal tutor de Nero? Sêneca, o filósofo grego, um dos maiores representantes da filosofia estoica. Nero foi educado dentro do modelo grego, o mesmo modelo que a série inteira denuncia desde o episódio 4. Filósofo como professor, conteúdo como foco, poder como objetivo, sem Deus, sem verdade, sem caráter.
Uma escritora do século XIX descreveu o resultado assim. Abro aspas. Nero era mais vil em seus costumes, mais frívolo no caráter e ao mesmo tempo capaz de mais atroz crueldade do que qualquer governante que o houvesse precedido. O primeiro ano de seu governo fora assinalado pelo envenenamento de seu jovem irmão, o legítimo herdeiro do trono. De uma a outra profundidade do vício e do crime, desceu Nero, até que assassinou sua própria mãe e em seguida sua esposa. Fecho aspas. Você ouviu? Assassinou a própria mãe, a mesma mãe que plantou nele a ambição. Nero é o exemplo perfeito do pior dos dois mundos. Sistema grego educando a mente. Mãe mundana corrompendo o coração. O resultado? O governante mais cruel da história de Roma. Manassés foi destruído pela ausência de educação verdadeira. Nero foi destruído pela combinação de educação grega com influência mundana. Nos dois casos, o plano de Deus estava ausente. Nos dois casos, alguém entregou a criança ao mundo. Imagine o seguinte cenário: uma planície na Babilônia antiga, uma enorme imagem de ouro, música tocando e uma ordem. Todo mundo deve se curvar. Todo mundo se curvou. Milhares de pessoas, joelhos no chão, rostos no pó, exceto três homens que permaneceram de pé: Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas por que só eles? Havia outros judeus ali, outros que conheciam o verdadeiro Deus, outros que deveriam ter resistido, mas se curvaram. O que tornou esses três diferentes? A resposta está no que aconteceu antes, muito antes. Esses três homens não chegaram sozinhos na Babilônia. Eles vieram junto com Daniel. Os quatro cresceram juntos, foram levados juntos, foram testados juntos. E o registro histórico que temos preservou com detalhes a história de um deles, Daniel. Mas o princípio é o mesmo para os quatro. Daniel tinha uma mãe piedosa, uma mãe que sabia da profecia, sabia que Jerusalém seria destruída, sabia que crianças hebreias estariam na corte pagã de Babilônia. E ela decidiu: meu filho vai estar preparado. Um registro histórico diz o seguinte, abro aspas, Daniel tinha uma mãe piedosa que sabia da profecia sobre a destruição de sua cidade. Ela repetiu a seu filho as palavras de Deus, que algum dia crianças hebreias estariam na corte pagã da Babilônia. Cuidadosamente, essa mãe ensinou seu filho a ler os pergaminhos dos profetas. Fecho aspas. Onde ela o educou? Nas escolas da época? Não, as escolas já haviam se desviado. Ela o educou no lar, ela mesma, usando os pergaminhos, ensinando o que importa de verdade. E quando Daniel chegou na Babilônia, jovem, sozinho, num ambiente totalmente pagão, ele resistiu, porque já tinha sido formado. Esse padrão se repete ao longo de toda a história. Moisés, líder que tirou Israel do Egito, educado nos primeiros anos por sua mãe Joquebede, no lar, antes de ser entregue à filha do faraó. Samuel, profeta que ungiu reis, educado por sua mãe Ana. Davi, rei segundo o coração de Deus, educado nas colinas de Belém com suas ovelhas e sua família. Cristo, o próprio Filho de Deus, educado no humilde lar de Nazaré por Maria e José, não nas escolas dos rabinos. Timóteo, companheiro de Paulo, educado por sua mãe Eunice e sua avó Lóide nas Escrituras desde a infância. Todos educados no lar, pelos pais, antes de serem lançados ao mundo. E quando chegou o momento do teste, ficaram de pé. E tem um grupo que preciso mencionar: os valdenses, um povo que viveu nos vales dos Alpes durante a Idade Média, quando a Bíblia era proibida,
quando era crime ler as Escrituras, quando o mundo inteiro se curvava ao poder religioso dominante, os valdenses permaneceram de pé. Como? Pela educação. Um registro diz o seguinte, abro aspas, nenhum filho dos valdenses era educado para ir para uma universidade. Eles não ambicionavam ir para uma universidade, mas ambicionavam servir a Deus de todo o seu coração, a custo da própria vida. Fecho aspas. Enquanto o mundo buscava diplomas, títulos, posições, os valdenses buscavam fidelidade, integridade, verdade e educavam seus filhos no lar, pais ensinando filhos, geração após geração, das Escrituras. O resultado? Quando foram perseguidos, torturados, mortos, eles permaneceram firmes, milhares deles, porque tinham sido formados para isso. Agora, vou extrair o padrão. O que todos esses sobreviventes têm em comum? E o que os diferencia de Manassés, de Nero, dos que caíram? 4 coisas. Primeiro, educação no lar, não terceirizada, não delegada a estranhos, feita pelos próprios pais. Segundo, separação do sistema. Não se misturaram com as escolas do mundo, não adotaram os currículos dominantes, mantiveram um caminho próprio. Terceiro, conteúdo específico. O que ensinavam? Não filosofia grega, não conhecimentos para obter emprego. Ensinavam verdade, princípios, caráter, valores que permanecem quando tudo mais cai. Quarto, tempo suficiente. Não era 1 hora por dia, não era fim de semana, era diário, constante, intencional. A vida inteira sendo transmitida de pessoa para pessoa. Esse é o manual. Lar, separação, verdade, tempo. Quem segue, resiste. Quem ignora, se curva. E o manual não funciona pela metade. Não adianta terceirizar a maior parte e tentar recuperar no fim de semana. Não adianta mandar para a escola mundana e esperar que 1 hora de conversa neutralize 8 horas de doutrinação. O manual exige decisão, uma escolha radical, igual a de Joquebede, igual a da mãe de Daniel, igual a dos valdenses. Mas eu preciso te dizer algo importante. Algo que a série inteira aponta, mas que precisa ficar claro agora. Tudo começa em casa, tanto o bom quanto o ruim. É em casa que Daniel foi formado para resistir, mas é em casa que Manassés foi negligenciado. É em casa que a mãe de Moisés formou um libertador, mas é em casa que Agripina plantou ambição num tirano. O lar não é automaticamente bom. O lar é o lugar onde a decisão é tomada. A decisão de educar ou de entregar. De ensinar verdade ou de deixar o mundo ensinar. De estar presente ou de se distrair. E aqui eu quero falar diretamente com você, porque eu sei que muitos que estão ouvindo isso ainda têm filhos no sistema, na escola, na faculdade, no mundo. E eu sei que nem todo mundo vai tirar do dia para a noite. Então eu preciso te dizer o seguinte: se você é pai, se você é mãe e você ama seus filhos, você conhece o caminho que eles estão seguindo. Você consegue ver os traços de caráter que estão se formando. Você consegue perceber o que a escola está fazendo com eles, onde eles estão mudando, o que eles estão trazendo para dentro de casa que você não ensinou. Enquanto você não puder sair do sistema completamente, seja uma influência maior do que o professor. Busque ter tempo de qualidade. Se planeje para trazer ao seu filho mais dos valores que seus pais te ensinaram, mais da verdade que você conhece, mais de Deus do que o mundo pode tirar. Porque o que destruiu Manassés não foi a escola em si, foi a ausência de pais que contra-atacassem o mundo. O que destruiu Nero não foi ter um tutor grego, foi não ter ninguém que lhe mostrasse outro caminho. O mundo é forte.
O amor ao mundo é venenoso. E se o pai e a mãe não frearem isso, o mundo forma no lugar deles. Manassés é a prova. Nero é a prova. Gerações inteiras são a prova. Mas Daniel também é a prova de que quando o lar educa com Deus, com verdade, com intencionalidade, o filho fica de pé, mesmo sozinho em Babilônia, mesmo cercado pelo sistema, mesmo quando todo mundo se curva. A pergunta é: de que lado o seu lar está? Do lado de Refizeba, que negligenciou? Do lado de Agripina, que entregou ao sistema e plantou ambição? Ou do lado da mãe de Daniel, que educou com as próprias mãos, com as próprias palavras, com a própria vida? A pergunta que queremos que você reflita hoje, antes de dormir, é a seguinte: você está seguindo o manual dos sobreviventes? Ou está repetindo o erro de Ezequias, de Agripina, de todas as gerações que entregaram seus filhos ao sistema? Enquanto há tempo, enquanto a porta está aberta, a escolha é sua. Pense nisso. Antes de encerrar, nossos recados de sempre. Se você gostou desse episódio, compartilha, se inscreve no canal e nas redes sociais do Ministério O Caminho. E claro, não perca o próximo episódio dessa série. Vamos descobrir quem avisou primeiro, os nomes que a história tentou apagar e a conexão entre educação e as profecias do fim dos tempos. Eu acredito nisso. Até o próximo episódio. Ministério O Caminho, investigando a verdade por trás do visível.